queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Bem, a minha trajetória profissional é uma trajetória ligada à comunicação, ao teatro, ao rádio, depois à televisão, ao cinema e também ligada sempre, desde criança, à educação. Isso vem da minha família. Meu pai era professor, era escritor de teatro, era radialista e era, acima de tudo, uma pessoa ligada à arte de um modo geral. Isso não só meu pai, como também toda a minha família, minha mãe, meus tios. E eu comecei muito cedo em rádio, como comecei muito cedo a ser professor. Antes de alcançar a maioridade, eu já ensinava na escola do meu pai, que era uma escola de comércio prático. E daí em diante isso se misturou. Eu comecei trabalhando na Rádio Clube, depois no escritório do governo do Ceará, depois fui para o escritório do governo do Ceará no Recife, depois fui para o Departamento Nacional, o SENAC, Departamento Nacional de Aprendizagem Comercial. Depois fui para a TV Universitária. Antes disso, quando eu trabalhei na Rádio Clube, eu também trabalhei na TV Rádio Clube. Depois da TV Universitária, saindo do SENAC, eu dirigi, trabalhei, fiz minha formação na TV Universitária. E depois fui para a TV Jornal. Na TV Universitária eu trabalhei com a TV e com a rádio. Na TV Jornal eu dirigi a TV Jornal sem deixar a Rádio Universitária. E sempre sendo professor. Fui professor da Universidade Católica, da Escola Superior de Relações Públicas, dos cursos de pós-graduação da Universidade de Pernambuco. E depois ingressei definitivamente como professor na Universidade Federal, onde estou até hoje. Fiz o mestrado, estou concluindo o doutorado. O mestrado eu fiz sobre Luiz Gonzaga e o doutorado eu estou trabalhando com rádios comunitárias. Então é uma trajetória assim, sempre ligada à educação, à comunicação. Tenho 2 livros escritos, todos 2 sobre Luiz Gonzaga, e mais um agora que eu sou organizador, que é sobre Goiânia. Trabalho com teatro, como já disse, cinema, televisão e rádio. E assim, o senhor assiste novelas? Dificilmente. Mas o senhor já chegou a assistir novela? Da Globo, né? Da Globo. Olha, eu não vi novela na Globo, não. Eu vi uma novela na Manchete. Foi Chica da Silva. Foi a única novela que eu vi. Alguns casos especiais na Globo, sim. O Irmão Basílio, Machado de Assis. E aqui e ali eu olho um pouquinho para não ficar totalmente dissociado da comunicação brasileira, né? A novela brasileira faz muito sucesso não só no Brasil, como em muitos países do mundo. Faz sucesso em Cuba, faz sucesso na Espanha, no México, em vários países do mundo. Uma novela muito bem produzida, com muito boa qualidade técnica. E aí tem um mercado internacional. Qual a sua opinião sobre o cenário atual das produções novelísticas da Globo? Olha, eu não me fixo muito não só nas novelas da Globo, mas em novelas de um modo geral. Eu acho que falta uma novela um pouco mais brasileira, menos centro-sul do país, né? Então você vê que apesar de haver um esforço, né, de colocar temas mais nacionais, na maioria das vezes, ou na quase totalidade, os temas das novelas são temas do Rio de Janeiro e de São Paulo, naquele eixo ali. Nem vai para o Rio Grande do Sul, nem vai para o Amazonas, a não ser algumas novelas especiais, alguns seriados especiais dentro do gênero dramaturgia. Mas a gente se ressente muito da participação de grandes atores brasileiros, grandes atores nordestinos, aqui em Pernambuco mesmo. Nós temos grandes atores que poderiam estar fazendo novelas e poderia se ter, na minha opinião, um pouco mais de descentralização da produção de novelas, produzindo novelas no Nordeste,
no sul do país, no centro-oeste, porque atores, televisões, produtores, escritores capazes, isso não falta. Não é só no Rio de Janeiro e São Paulo que tem, não. Todo canto tem. Tem gente boa, competente para fazer. Qual a produção, qual a novela da Globo que o senhor acha que, de certa forma, apareceu mais a identidade brasileira? Eu não vejo novela da Globo. Eu não posso responder essas perguntas a vocês. Eu vejo capítulos assim, por estar passando. Eu não sou telespectador de novela, não é? Eu gosto quando a novela é uma novela baseada no romance, como a própria Globo já fez, como a Manchete fez, não é? Novelas em cima da obra de Zé de Alencar, de Machado de Assis, de Guimarães Rosas, como o Grande Sertão, As Veredas, porque quando a novela começa a ser mostrada, há um incentivo muito grande à compra do livro. As pessoas querem saber como é que a coisa vai se enrolar e compram o livro, porque o brasileiro lê muito pouco, a gente lê menos do que na Argentina. A gente edita menos do que a Argentina. País do tamanho do Brasil, com a população extraordinária dessa brasileira, ele lê muito pouco. Lê pouco mesmo. Não é? Então a novela, ela é hoje um produto, que é um produto mesmo, que só fica no ar se tiver audiência. Se ela não tiver audiência, ela sai. Não importa que seja de boa qualidade o conteúdo. Então isso é uma deformação da comunicação brasileira. Isso não é só problema da Globo, não. Não se fixem só na Globo, não. A importação das novelas mexicanas pelo SBT, as novelas da Bandeirantes, da Rede Record, todos eles, né? Da Rede TV, todos eles estão interessados em audiência. Agora, a gente não pode dizer que a televisão brasileira é de má qualidade. O que a televisão brasileira tem é a condição de introduzir mais conteúdos abrangentes, nacionais, que ensinam o Brasil a ser brasileiro. E ensinar o Brasil a ser brasileiro é uma coisa, é uma tarefa grande, porque o Brasil é norte, sul, leste, oeste, é nordeste, é sudeste, é centro-sul. Tem coisas muito localizadas, a vida dos índios brasileiros, a vida dos gaúchos, dos pampas, a vida dos nossos sertanejos, a vida das cidades, as periferias urbanas, né? Então eu não sou uma pessoa tradicionalista. Eu acho que a questão não é essa. A questão é que a modernidade, ela não pode existir sem a tradição. É preciso pegar a tradição e levar para dentro da modernidade e fazer o que a gente chama uma tradução, como Chico Science fez dos nossos ritmos, né? Como Chico Buarque de Holanda fez com a música de Noel Rosa. Né? E por aí vai. Tem muita gente na música, na literatura, fazendo a tradução, né? Ariano Suassuna fez uma tradução, um tanto erudita, mas fez uma tradução do nosso popular, do nosso cordel, das nossas manifestações. Hermílio Borba Filho, no teatro, fez uma tradução com a visão de um teatro nordestino, mas muito baseado na visão do teatro dialético Bertold Brecht. E a gente teria muitos exemplos de muitos autores. No Rio Grande do Sul tem um autor teatral que foi descoberto muitos anos depois de ter morrido, chamado Corpo Santo, que é o precursor do teatro absurdo. O Brasil é muito rico, o Brasil não pode ser interpretado por novelas. Novela é uma coisa muito pequena para interpretar o Brasil. O Brasil tem que ser interpretado pela sua literatura, pela sua música, não é? Pela sua arte plástica, pela manifestação cultural ou as manifestações culturais do nosso povo, que são muito ricas. A novela hoje está parecendo que é uma síntese da cultura brasileira e ela está muito longe de ser isso. Eu não me situo só em relação à novela da Globo. Não vamos focar na Globo, porque isso não é uma questão de Globo, isso é uma questão da televisão brasileira. A televisão brasileira está tentando, com um